A primeira coisa que aprendi sobre a velhice foi que seu pior aspecto não é a dor nas articulações, nem a visão que falha, nem mesmo a solidão que corta como uma lâmina em noites de chuva. O pior da velhice, descobri aos 78 anos, é como as pessoas começam a olhar através de você, como se você fosse feito de vidro embaçado. Um corpo presente, mas uma mente presumida ausente. Naquela segunda-feira de abril, quando meu neto Otávio apareceu com um sorriso forçado e uma maleta de documentos, eu já sabia. Não precisei de nenhum dom sobrenatural para entender o que estava acontecendo. 40 anos administrando negócios ensinam você a ler pessoas. A linguagem corporal tensa, o olhar que nunca encontrava o meu diretamente, aquela pressa mal disfarçada. Mas decidi deixar a cena se desenrolar. Vovó Carmela, trouxe uns papéis que precisam da sua assinatura. Coisas da casa, sabe? Burocracias. Sentei-me na poltrona de veludo vermelho que pertencera ao meu falecido Augusto. A mansão em Santa Teresa, com seus 120 anos de história, parecia sussurrar advertências que só eu conseguia ouvir. Ajustei meus óculos e estendi a mão para os documentos. Me dê isso aqui, meu filho. Não precisa ler tudo, vovó. É só formalidade. O importante é assinar aqui embaixo. O dedo dele apontava para uma linha no fim da página, como se estivesse mostrando a uma criança onde colorir. Foi quando percebi que não estava sozinho. 2 pessoas esperavam discretamente no corredor. Um homem de jaleco branco e uma mulher com uma maleta de enfermagem. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu impassível. Anos de prática. Você acha que os anos me deixaram burra, Otávio? Ele riu, aquela risada nervosa que sempre teve desde menino quando era pego em alguma travessura. Claro que não, vovó. Só estou tentando facilitar. Folheei os documentos lentamente. Termos como incapacidade civil, administração de bens, curatela provisória e internação voluntária saltavam das páginas como cobras prontas para dar o bote. Mantive a respiração controlada enquanto a indignação fervia por dentro. E esses 2 no corredor? São amigos seus que vieram para o chá? Otávio engoliu em seco. São o Dr. Márcio e a enfermeira Paula. Vieram apenas para uma consulta de rotina. Estamos preocupados com a senhora morando sozinha nesta casa tão grande. Sozinha? E a Jurema que trabalha comigo há 30 anos? E o Sebastião no jardim? E a Dora que vem 3 vezes por semana? Vovó, eles são funcionários, não família. A senhora precisa de cuidados especializados. Tem se esquecido de tomar os remédios, deixou o fogão ligado semana passada. Isso é mentira, Otávio. Minha voz saiu mais firme do que pretendia. Eu nunca esqueci o fogão ligado na minha vida. O médico avançou alguns passos, entrando finalmente na sala. Senhora Carmela, sou o Dr. Márcio Goulart. Seu neto nos contactou preocupado. Fizemos uma avaliação preliminar com base nos relatos e... Uma avaliação sem me examinar? Isso é ética médica no Brasil de hoje? Perguntei com a sobrancelha erguida. O médico titubeou, mas Otávio interveio rapidamente. Vovó, já conversamos sobre isso. A senhora vem se perdendo, confundindo datas, acumulando coisas. Olhei para os cantos da sala. Minha coleção de livros meticulosamente organizados, as orquídeas saudáveis na varanda, as fotos em seus devidos lugares. Nada ali denunciava uma mente em desordem. Mas eu sabia que não importava o que eu dissesse. O plano deles já estava em andamento. E para onde querem me levar? Para o Residencial Bem-Estar, em Botafogo. É o melhor asilo do Rio, vovó. Luxuoso, com médicos 24 horas, atividades para a senhora se distrair. Um sorriso interno começou a se formar, mas mantive a expressão séria. O Residencial Bem-Estar de Botafogo, justamente aquele. O irônico é que Otávio nem desconfiava que estava me levando para uma das propriedades da rede que eu mesma fundei com Augusto e que administrava discretamente há mais de 15 anos. O destino tem um senso de humor peculiar. E se eu me recusar? A enfermeira avançou com uma seringa discretamente mantida ao lado do corpo. Otávio pareceu constrangido por um breve momento. Vovó, não torne isso mais difícil, é para o seu bem. Para o meu bem ou para o seu, Otávio? Diga-me,
O que você acha que vai ganhar com isso? Perguntei calmamente. Não seja ridícula. Isso não tem nada a ver com dinheiro. A indignação forçada soava falsa até para seus próprios ouvidos. E quem mencionou dinheiro? O silêncio constrangedor foi quebrado pelo tilintar dos meus brincos de pérola quando balancei a cabeça em desaprovação. Sempre soube que Otávio era ganancioso desde menino, quando contava ansiosamente os presentes no Natal, sempre comparando com o que os primos haviam recebido. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Quanto ele está pagando a vocês? Perguntei ao médico e à enfermeira. Ambos evitaram meu olhar. Deve ser uma quantia considerável para comprometerem suas licenças profissionais. Senhora, isto é um procedimento padrão para casos de... O médico começou, mas eu o interrompi. Casos de família rica, com idoso inconveniente e bens a serem apropriados? Esse é o padrão? Vovó, chega! A senhora está provando exatamente o que estamos dizendo. Essa paranoia, essas acusações... Otávio gesticulava nervosamente. Por favor, coopere. Não quero usar a força. Olhei para a janela da sala que emoldurava o Cristo Redentor ao longe, abraçando o rio com seus braços abertos. Pensei em Augusto, meu marido, que me ensinou tudo sobre paciência estratégica. Às vezes, Carmela, você precisa perder uma batalha para ganhar a guerra. Ele costumava dizer. Naquele momento, decidi que era hora de perder uma batalha. Deixe-me ao menos levar minhas coisas pessoais. A enfermeira Paula já preparou uma mala com o essencial, vovó. O resto podemos buscar depois. Claro que sim. Uma mala preparada por estranhos, sem meus documentos importantes, sem meu celular pessoal, sem as fotos de Augusto, sem os livros de contabilidade que mantinha escondidos. A estratégia era clara: isolar, controlar, apropriar. Posso ao menos me despedir da Jurema? Ela está na cozinha. Já nos despedimos dela por você, vovó. Explicamos tudo. Ela entendeu que é para o seu bem. Mais mentiras. Jurema, que me conhecia há décadas, jamais acreditaria que eu precisava ser internada. Provavelmente a haviam dispensado com alguma desculpa, ou pior, intimidado para que não interferisse. Levantei-me com toda a dignidade que consegui reunir. Vou buscar minha bolsa. Paula vai com a senhora, não é mesmo? Otávio acenou para a enfermeira, que me seguiu como uma sombra até o quarto. No quarto, enquanto a enfermeira vasculhava minhas gavetas sob pretexto de ajudar, consegui discretamente escorregar meu celular secundário dentro da bota ortopédica que insisti em calçar, alegando dores no tornozelo. Também coloquei no bolso interno do casaco o cartão de visitas do Dr. Caio Vasconcelos, meu advogado de confiança e o único que conhecia a extensão dos meus negócios. Quando saí do quarto, Otávio já havia chamado mais 2 homens. Acompanhantes terapêuticos, segundo ele. Na verdade, eram claramente seguranças contratados para garantir que eu não causaria problemas. A humilhação de ser escoltada para fora da minha própria casa, observada pelos vizinhos curiosos, queimava como brasa. No carro, observei a mansão de Santa Teresa ficando para trás. Construída em 1905, testemunha de tantas histórias da minha família, agora prestes a ser invadida por Otávio e quem mais ele quisesse levar. Pensei nas joias da minha avó escondidas no fundo falso do armário da biblioteca, nos documentos guardados no cofre atrás do quadro de Portinari, nas escrituras de propriedades que ele nem imaginava que existiam. A senhora vai adorar o bem-estar, dona Carmela. A enfermeira tentava amenizar o clima tenso. Tem jardim, biblioteca, atividades de pintura. E grades nas janelas? Perguntei sem rodeios. Ninguém respondeu. O silêncio confirmava o que eu já sabia. Conforme o carro descia as ladeiras sinuosas de Santa Teresa, eu observava o Rio de Janeiro se estendendo à minha frente. A cidade onde nasci, onde me casei, onde construí discretamente um império imobiliário que ninguém na família jamais suspeitou. Augusto e eu sempre mantivemos uma fachada de vida confortável, mas modesta. Nossa fortuna real permaneceu um segredo bem guardado. Após sua morte, continuei a mesma encenação, vivendo como uma viúva de médico com alguns imóveis de aluguel. Nada que sugerisse os milhões que gerenciava através de empresas de fachada e trustes.
A ironia da situação não me escapava. Otávio, em sua ganância cega, estava me levando para o lugar onde eu tinha mais aliados do que ele poderia imaginar. O bem-estar de Botafogo não era apenas parte da minha rede. Era a joia da coroa, o primeiro que compramos, o que serviu de modelo para os outros 12 espalhados pelo país. Quando o carro parou em frente ao portão elegante com o logo discreto do bem-estar, senti uma estranha mistura de indignação e antecipação. O prédio neoclássico, com suas varandas amplas e jardins bem cuidados, não parecia uma prisão à primeira vista. Mas eu sabia que, independente da fachada, era lá que Otávio pretendia me enterrar viva. Na recepção, a gerente Cecília quase deixou escapar um olhar de reconhecimento quando me viu. Afinal, embora eu raramente visitasse pessoalmente, ela havia me visto em algumas videoconferências discretas com o conselho administrativo. Notei seu desconforto enquanto Otávio apresentava os documentos forjados e explicava minha suposta condição. Minha avó está apresentando sinais claros de demência senil. Confunde datas, pessoas, tem surtos de agressividade. Ele falava como se eu não estivesse presente, como se já tivesse deixado de existir como pessoa. Cecília olhou nos meus olhos, buscando alguma confirmação. Mantive uma expressão neutra, quase derrotada. Ainda não era hora de mostrar minhas cartas. Entendo, Sr. Furtado. Os documentos parecem estar em ordem. Vamos acomodar Dona Carmela no apartamento 302 com vista para o jardim interno. Otávio sorriu satisfeito. Perfeito. E quanto às visitas? As visitas seguem nosso protocolo padrão. 3 vezes por semana, em horários predeterminados, sempre acompanhadas por um membro da equipe. Excelente. E quanto à possibilidade dela, tentar sair ou fazer ligações não autorizadas? Meu sangue ferveu ao ouvir isso. Ele queria me isolar completamente. Cecília pigarreou, visivelmente desconfortável. Senhor Furtado, o bem-estar não é uma prisão. Temos protocolos de segurança para proteger nossos residentes, mas também respeitamos sua dignidade e direitos básicos. Claro, claro. Só estou preocupado com o bem-estar dela. Ela pode tentar contatar pessoas, criar confusão. Sabe como são os idosos confusos. Nesse momento, uma enfermeira de meia-idade com postura firme e olhar gentil aproximou-se. Seu crachá identificava. Marlene Santos, enfermeira-chefe. Boa tarde. Sou Marlene. Vou cuidar pessoalmente da adaptação de Dona Carmela. Nossos olhares se cruzaram e percebi imediatamente algo em seus olhos. Uma mistura de compaixão e desconfiança da situação. Ela já havia visto esse filme antes. Idosos inconvenientes sendo depositados por parentes ávidos por sua herança. Otávio entregou um envelope a Cecília. Aqui está o pagamento adiantado de 6 meses, conforme combinamos por telefone, e uma lista de restrições que o médico recomendou. Depois de toda a papelada, chegou a hora da despedida. Otávio se inclinou para um abraço forçado. Vai ficar tudo bem, vovó. É para o seu bem. Virei visitá-la sempre que puder. Permite-me uma única pergunta. E quanto tempo você acha que vou precisar ficar aqui, Otávio? Ele sorriu aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Só até a senhora melhorar, vovó. Só até melhorar. Tradução: para sempre. Enquanto ele se afastava, pude ver em seus ombros o alívio de quem acaba de remover um obstáculo significativo do caminho. Mal sabia ele que havia acabado de me colocar exatamente onde eu poderia observá-lo mais de perto. Marlene me conduziu pelo corredor amplo e bem iluminado até o elevador. Quando as portas se fecharam, ficamos sozinhas pela primeira vez. Senhora Furtado, está se sentindo bem? Precisa de algo? Preciso de um telefone e de privacidade, se possível. Ela me estudou por um momento, avaliando. A senhora não está confusa nem desorientada, está? Minha mente está mais afiada que a faca da sua cozinha, querida. Mas, por enquanto, prefiro que pensem o contrário. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Marlene. Entendo. Acontece mais do que a senhora imagina. Imagino que sim. Agora, sobre aquele telefone, vamos estabelecer a senhora primeiro. Depois conversamos sobre isso. O apartamento 302 era espaçoso e bem decorado. Afinal,
Eu mesma havia aprovado o projeto de interiores anos atrás. Uma cama confortável, poltrona reclinável, televisão de tela plana, banheiro adaptado e uma pequena varanda com vista para o jardim interno. Uma gaiola dourada, mas ainda assim, uma gaiola. Marlene colocou minha pequena mala sobre o rack. Vou deixá-la descansar um pouco. O jantar é servido às 18 horas, mas posso trazer algo antes se preferir. Obrigada, Marlene. Acho que precisamos conversar mais tarde, quando for conveniente. Ela assentiu discretamente e saiu, fechando a porta. Finalmente sozinha, permiti que as lágrimas que havia segurado o dia todo viessem à tona. Não eram lágrimas de desespero, mas de pura indignação. Como Otávio havia se transformado naquele monstro calculista? Onde estava o menino que eu embalava após pesadelos? Como não percebi os sinais ao longo dos anos? Depois de alguns minutos, enxuguei as lágrimas e recuperei a compostura. Retirei o celular da bota e verifiquei. Sem sinal. Claro, as paredes do bem-estar eram espessas, justamente para garantir a privacidade acústica dos quartos. Ironicamente, essa característica que eu mesma havia especificado agora trabalhava contra mim. Guardei o celular embaixo do colchão e me dirigi à janela. Lá fora, idosos caminhavam lentamente pelos jardins, alguns em cadeiras de rodas, outros com andadores. Alguns sorriam e conversavam, outros pareciam perdidos em pensamentos distantes. Quantos estavam ali por legítima necessidade? Quantos haviam sido descartados como eu? Enquanto observava aquela cena, comecei a traçar mentalmente meu plano. Primeiro, precisava contatar Dr. Caio urgentemente. Segundo, precisava entender exatamente o que Otávio estava planejando fazer com minha casa e meus bens aparentes. Terceiro, precisava ganhar aliados aqui dentro. Sorri ao pensar na cara de Otávio quando descobrisse que sua vovó senil era, na verdade, a proprietária de todo o complexo onde ele a havia aprisionado. Mas essa revelação precisaria esperar. Primeiro, eu precisava descobrir quão fundo ia sua traição e quem mais estava envolvido. O jogo estava apenas começando. Minha primeira noite no residencial Bem-Estar foi uma mistura de raiva contida e planejamento meticuloso. Deitada naquela cama estranha, ouvia os sons noturnos da instituição, passos suaves de enfermeiros nos corredores, o ocasional gemido distante de algum residente, o zumbido constante do ar-condicionado. Ironicamente, eu havia pessoalmente aprovado a compra desses mesmos aparelhos de ar-condicionado, após longas reuniões sobre eficiência energética e conforto acústico. A manhã chegou com uma batida educada na porta. Era Marlene, trazendo uma bandeja de café da manhã. Bom dia, dona Carmela. Dormiu bem? Tão bem quanto se poderia esperar em uma prisão de luxo, respondi enquanto me sentava na cama. Marlene fechou a porta atrás de si e baixou a voz. A senhora mencionou ontem que precisávamos conversar. Estudei seu rosto por um momento. Havia algo em seus olhos, uma mistura de indignação e compaixão que me dizia que ela poderia ser confiável. Mas a prudência que me acompanhou por décadas de negócios me fez ser cautelosa. Marlene, trabalha aqui há quanto tempo? 12 anos em março. E conhece a estrutura administrativa deste lugar? Ela hesitou. Conheço a gerência direta. Por quê? Alguma vez ouviu falar da proprietária, uma tal de Carmela Furtado? Seus olhos se arregalaram levemente. A senhora é a Dona C? Sorri. Dona C. Era assim que me chamavam nas comunicações internas? Sim, nas poucas vezes que recebemos memorandos da matriz. A maioria do staff não... Espere, a senhora é a proprietária deste lugar? De toda a rede Bem-Estar, na verdade. 13 unidades em 5 estados. Marlene sentou-se na beirada da cama, visivelmente atordoada. Mas seu neto não sabe disso? Como é possível? Meu marido e eu sempre fomos discretos sobre nossos negócios. A família achava que éramos apenas confortavelmente remediados, eu, uma simples viúva de médico com alguns imóveis de aluguel. A verdade é bem mais complexa. E seu neto a internou em sua própria instituição? Ela balançou a cabeça incrédula. Isso é irônico, conveniente,
Um erro estratégico da parte dele? Sorri, pegando a xícara de café. Tudo isso e mais um pouco. O que a senhora pretende fazer? Primeiro preciso de um telefone com sinal decente. Preciso falar com meu advogado urgentemente. Marlene pensou por um momento. Posso trazer meu celular pessoal durante meu intervalo. Mas, dona Carmela, preciso perguntar, por que a senhora não revelou sua identidade ontem mesmo, na recepção? Teria evitado tudo isso. Tomei um gole do café, ganhando tempo para formular minha resposta. Quando você joga xadrez, Marlene, não revela seu plano no primeiro movimento. Quero entender exatamente o que Otávio está tramando, quem está envolvido e até onde ele pretende ir. Para isso, preciso que ele acredite que venceu. Marlene assentiu lentamente. Entendo. A senhora quer pegá-lo em flagrante. Precisamente. Agora me conte sobre a rotina daqui. Quem preciso observar? Quem posso confiar? Durante a próxima meia hora, Marlene me deu um panorama detalhado do funcionamento interno do bem-estar. A gerente Cecília, segundo ela, era competente, mas extremamente burocrática. Seguia regras sem questionar. O médico residente Dr. Paulo era dedicado aos pacientes, mas raramente se envolvia em questões administrativas. Havia 2 enfermeiros no turno da manhã, 3 à tarde e 2 à noite, além da equipe de apoio. E quanto às restrições que meu neto deixou? Marlene fez uma expressão de desagrado. Ele solicitou que a senhora não tivesse acesso a telefones, que suas correspondências fossem verificadas, que as visitas fossem supervisionadas e que a senhora não pudesse sair nem mesmo para o jardim sem acompanhamento. Basicamente, prisão domiciliar. Essencialmente sim, mas... Ela hesitou novamente. Mas o que, Marlene? Como enfermeira-chefe, tenho certa autonomia para interpretar essas recomendações, especialmente se eu acreditar que são prejudiciais ao bem-estar psicológico do paciente. Um sorriso lento se formou em meu rosto. Marlene, acho que este é o início de uma bela amizade. Após o café da manhã, fui levada para conhecer as instalações. O bem-estar de Botafogo ocupava um casarão histórico completamente reformado, com 3 andares e um belo jardim. No térreo ficavam as áreas comuns, sala de estar, sala de jogos, refeitório, biblioteca e consultórios. No primeiro e segundo andares, os apartamentos dos residentes. O terceiro andar abrigava a administração e algumas salas de terapia. Durante o tour, observei atentamente cada detalhe, as câmeras de segurança, que eu mesma havia mandado instalar, a localização dos telefones públicos, todos em áreas supervisionadas, os horários de troca de turno da equipe. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça que eu precisava montar. Na biblioteca, encontrei vários idosos lendo ou simplesmente olhando pela janela. Alguns pareciam verdadeiramente frágeis, outros apenas entediados. Um senhor de cabelos brancos e postura militar jogava xadrez sozinho. Aquele é o Coronel Mendes. Marlene explicou. Ex-militar, 82 anos, está conosco há 3 anos. Adora xadrez, mas raramente encontra oponentes à altura. Talvez eu possa ajudar com isso, comentei, aproximando-me da mesa. O senhor aceitaria uma partida? O Coronel Mendes ergueu os olhos, avaliando-me com interesse. A senhora joga? Meu marido era obcecado pelo jogo. Aprendi para ter com quem ele pudesse jogar em casa. Sente-se então. Vejamos o que a novata sabe fazer. Sorri internamente. Augusto não era apenas obcecado. Ele havia sido campeão estadual na juventude. E eu não apenas aprendi, mas eventualmente comecei a vencê-lo regularmente, para seu imenso orgulho. O coronel abriu com um gambito da dama, que aceitei prontamente. Enquanto jogávamos, conversamos casualmente. Recém-chegada? Ele perguntou, movendo um cavalo. Ontem, meu neto decidiu que estou muito senil para viver sozinha. Ah, a velha história, ele comentou, sem tirar os olhos do tabuleiro. Filho ou neto descobre que os cuidados com um idoso são inconvenientes, especialmente quando há propriedades e contas bancárias envolvidas. Parece que o senhor conhece bem esse roteiro. Vi acontecer dezenas de vezes aqui.
Alguns casos são legítimos, claro. Demência, Alzheimer avançado, mas muitos são apenas idosos inconvenientes, sendo estacionados para que a família possa desfrutar de seus bens sem a inconveniência de sua presença. E o seu caso, coronel? Ele sorriu amargamente. Meu filho advogado descobriu que minha pensão militar e meu apartamento em Copacabana valiam o esforço de me declarar incapaz. Cheque. Analisei o tabuleiro e movi meu rei para escapar. E o senhor não contestou? Tentei, mas quando você tem 80 anos, cabelos brancos e algumas falhas de memória ocasionais, é surpreendentemente fácil para um advogado esperto convencer um juiz de que você não sabe mais o que faz. Aquele relato me atingiu profundamente. Era exatamente o que Otávio estava tentando fazer comigo. A diferença era que eu tinha recursos que o coronel provavelmente não tinha. E agora? Perguntei, capturando uma de suas torres. Agora jogo xadrez, leio muito e ocasionalmente faço pequenas insurgências. Seus olhos brilharam com um toque de malícia. Insurgências? Nada grave. Pequenos atos de rebeldia para manter minha sanidade. Semana passada, reorganizei todos os livros da biblioteca em ordem de tamanho em vez de alfabética. Levou 2 dias para descobrirem quem foi. Ri genuinamente pela primeira vez desde minha internação. Parece que encontrei um espírito afim, coronel. Chame-me de Alcides, por favor. E cheque-mate em 3 jogadas. Examinei o tabuleiro e vi que ele estava certo. Impressionante. Teremos que jogar novamente. Será um prazer. E bem-vinda ao Clube dos Despossuídos, dona Carmela Furtado. Após o almoço, Marlene cumpriu sua promessa e me trouxe seu celular pessoal durante seu intervalo. Tem 20 minutos, dona Carmela. Estarei na porta para garantir que ninguém entre. Com mãos ligeiramente trêmulas, disquei o número que conhecia de cor. Após 3 toques, a voz familiar de Caio atendeu. Vasconcelos. Caio, é Carmela. Um breve silêncio. Dona Carmela, estou tentando contactá-la desde ontem. Onde a senhora está? Residencial Bem-Estar, em Botafogo. Meu neto me internou à força. Meu Deus, a indignação em sua voz era palpável. Vou entrar com um habeas corpus imediatamente. Isso é cárcere privado, é... Calma, Caio, interrompi. Não quero sair, ainda não. Como assim? Quero descobrir exatamente o que Otávio está planejando. Ele forjou documentos, contratou um médico e uma enfermeira para dar um verniz de legalidade ao processo. Isso não foi impulsivo, foi planejado. Dona Carmela, com todo respeito, a senhora está presa em um asilo. Um asilo que me pertence, não se esqueça. Tenho uma aliada aqui dentro, a enfermeira-chefe. Estou segura e, mais importante, estou em posição de observar os próximos passos dele. Ouvi Caio suspirar profundamente do outro lado da linha. O que a senhora precisa que eu faça? Primeiro, não revele a ninguém que falamos. Segundo, quero que você monitore de perto todos os movimentos dele relacionados à minha casa e aos bens que ele conhece. Terceiro, prepare todos os documentos necessários para quando eu decidir revelar quem realmente sou. E quanto às empresas? As reuniões do Conselho da Rede Bem-Estar? Diga a eles que estou em uma viagem prolongada à Europa. Use as procurações que deixei para manter tudo funcionando normalmente. O mais importante agora é descobrir até onde vai a ganância de Otávio. Entendido. E quanto tempo a senhora pretende manter esta investigação? O tempo necessário. Augusto sempre dizia que a paciência é a virtude dos verdadeiros estrategistas. Fiz uma pausa. Uma última coisa, Caio. Preciso que você envie alguém de confiança para verificar se Jurema, Sebastião e Dora estão bem. Temo que Otávio possa ter sido desagradável com eles. Farei isso hoje mesmo. E Dona Carmela, tenha cuidado. Sempre, meu amigo. Sempre. Devolvi o telefone a Marlene com um sentimento renovado de propósito. Agora que Caio estava a par da situação, eu tinha meus olhos e ouvidos no mundo exterior. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina cuidadosamente calculada. Pela manhã, participava das atividades em grupo. Fisioterapia leve, pintura, música.
sempre observando, sempre ouvindo. Fiz amizade com outros residentes, especialmente aqueles que, como o coronel Alcides, pareciam ter sido internados contra sua vontade. Havia Dona Lourdes, ex-professora universitária de 75 anos, internada pelo filho após um pequeno derrame do qual se recuperara completamente. Seu crime real? Ter começado um relacionamento com um homem 15 anos mais jovem para escândalo da família tradicional. Havia seu Joaquim, antigo dono de uma rede de padarias, internado pelos 3 filhos após anunciar que pretendia vender os negócios e usar o dinheiro para aproveitar a vida. Aos 83 anos, sua mente era afiada como uma navalha, mas uma artrite severa o confinava a uma cadeira de rodas, dando aos filhos a desculpa perfeita. E havia Dona Teresa, 80 anos, internada pela nora após a morte do filho, para que o apartamento no Leblon pudesse ser melhor aproveitado pela família. Sua depressão pelo luto foi convenientemente diagnosticada como demência senil. Cada história que ouvia alimentava minha indignação, mas também minha determinação. O que Otávio estava fazendo não era um caso isolado. Era parte de um padrão mais amplo de exploração e abandono de idosos. Um padrão que, ironicamente, eu ajudava a perpetuar através da minha própria rede de asilos. Na sexta-feira, 4 dias após minha internação, Otávio veio me visitar. Fui avisada com antecedência por Marlene, o que me deu tempo para preparar minha performance. Quando ele entrou no meu quarto, encontrou-me sentada na poltrona, olhando vagamente pela janela, com um álbum de fotos antigas no colo. "Vovó, como está se sentindo?" Seu tom falsamente animado era quase cômico. Virei-me lentamente, como se estivesse confusa. "Otávio, é você mesmo?" "Claro que sou eu, vovó." Ele sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância segura, como se a senilidade fosse contagiosa. "Está gostando daqui?" "É diferente. As pessoas são gentis." Fiz uma pausa calculada. "Quando voltamos para casa?" Vi um lampejo de desconforto em seus olhos, rapidamente mascarado. "Vovó, lembra que conversamos sobre isso? A senhora vai ficar aqui por um tempo para cuidarem bem da sua saúde." "Ah, sim, claro." Folheei distraidamente o álbum de fotos. "E a casa? Alguém está cuidando das minhas orquídeas?" "Não se preocupe com isso. Estou cuidando de tudo." "Aposto que está", pensei. "Você trouxe mais algumas roupas minhas? E meus remédios para a pressão?" "Acho que não vieram na mala." "Claro, vovó. Vou providenciar isso." Era uma mentira, é claro. Ele não tinha a intenção de trazer nada. E aqueles papéis da imobiliária, sobre o aluguel dos apartamentos no Flamengo? Isso capturou sua atenção imediatamente. "Quais papéis, vovó?" "Os contratos novos. Estavam na minha escrivaninha. O valor aumentou, sabe? O rapaz da imobiliária disse que o mercado está aquecido." Vi a ganância brilhar em seus olhos. "Não se preocupe com isso, vovó. Vou cuidar de tudo. A senhora só precisa se concentrar em descansar." "Tem razão, querido. Você sempre foi tão responsável." Deixei a frase no ar, saboreando a ironia que ele não captava. Otávio ficou mais 20 minutos, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre minhas finanças, documentos, contatos bancários. Eu alternava entre respostas vagas e informações falsas cuidadosamente plantadas. Queria que ele seguisse certas pistas que eventualmente o levariam a armadilhas preparadas por mim e Caio. Quando ele finalmente se despediu, com a promessa vazia de voltar logo, fiquei observando-o atravessar o jardim até seu carro importado. Seu andar era leve, confiante, o andar de alguém que acredita ter tudo sob controle. "Como foi?" Marlene perguntou, entrando no quarto assim que Otávio partiu. "Previsível. Ele está cavando sua própria cova, só não sabe disso ainda." A senhora estava muito convincente como idosa confusa. "Anos assistindo minha mãe manipular meu pai com a mesma tática." Respondi com um sorriso travesso. "Aliás, Marlene, preciso usar seu telefone novamente. Tenho novas instruções para meu advogado." Naquela tarde, falei longamente com Caio. Como eu suspeitava, Otávio já havia invadido minha casa, vasculhado documentos e contatado a imobiliária que administrava os 5 apartamentos que ele conhecia.
Ele demitiu Jurema e os outros funcionários, Caio informou. Mas não se preocupe, já os realoquei para outras propriedades suas, conforme o plano de contingência que a senhora havia preparado. Excelente. E quanto aos documentos falsos? Estou compilando tudo. O médico que assinou sua internação, Dr. Márcio Goulart, tem um histórico de procedimentos questionáveis com idosos de famílias ricas. Já identifiquei 3 outros casos similares nos últimos 2 anos. Perfeito. E os microfones? Instalados ontem na casa, conforme solicitado. Se ele levar alguém lá para discutir planos, teremos tudo gravado. Sorri. Anos administrando negócios me ensinaram a sempre ter um plano B, C e D. A casa em Santa Teresa tinha sistemas de segurança que Otávio nem sonhava, incluindo a capacidade de monitoramento remoto que eu havia instalado após uma tentativa de assalto há 5 anos. E quanto às contas bancárias que ele conhece? Mantive os saldos normais. Se ele tentar acessá-las, seremos notificados imediatamente. Ótimo. Agora, preciso que você prepare mais uma coisa. Nas semanas seguintes, minha investigação silenciosa rendeu frutos significativos. Através de Marlene e de ligações regulares com Caio, montei um quadro completo da conspiração de Otávio. Ele não estava sozinho. Sua namorada, Amanda, uma advogada ambiciosa de um escritório de 2ª categoria, estava ajudando-o a navegar pelos aspectos legais da apropriação dos meus bens. O Dr. Márcio Goulart havia sido generosamente recompensado pelo falso diagnóstico. E mais surpreendente, minha própria sobrinha Beatriz, filha da minha irmã falecida, estava envolvida, aparentemente ressentida por eu ter favorecido o lado paterno da família em termos de atenção e presentes. O plano deles era mais elaborado do que imaginei inicialmente. Não se tratava apenas de se apropriar da casa e dos apartamentos conhecidos. Eles estavam ativamente procurando outros bens, investigando registros bancários, vasculhando o meu passado em busca de propriedades ou investimentos ocultos. Em uma gravação particularmente reveladora, capturada na biblioteca de Santa Teresa, ouvi Otávio e Amanda discutindo. Não é possível que ela tenha apenas esses 5 apartamentos e a casa, Amanda dizia. Seu avô era médico conceituado. Ela viveu confortavelmente por décadas. Deve haver mais dinheiro em algum lugar. Estou procurando, Otávio respondia frustrado. Já verifiquei todos os bancos principais. Encontrei algumas aplicações, cerca de 300 mil no total, mas tenho certeza que há mais. E joias, obras de arte? Ainda não encontrei nada significativo, mas vou continuar procurando. A ironia da situação me dava uma satisfação sombria. Eles estavam procurando uma fortuna que estava bem debaixo de seus narizes, mas completamente fora de seu alcance. As empresas que administravam meus verdadeiros bens, incluindo a Rede Bem-Estar, estavam registradas sob nomes que não tinham conexão aparente comigo. Os trustes que eu e Augusto estabelecemos eram praticamente impenetráveis, sem as senhas e códigos corretos. Enquanto isso, no Bem-Estar, eu cultivava cuidadosamente minha rede de aliados. Além de Marlene, conquistei a confiança do Dr. Paulo, o médico residente, que começou a desconfiar da legitimidade da minha internação após várias conversas nas quais demonstrei claramente minha lucidez. Dona Carmela, com todo respeito, a senhora não apresenta nenhum sintoma de demência ou confusão mental que justifique internação, ele me disse um dia, após um check-up de rotina. Eu sei disso, doutor. E o senhor sabe por que estou realmente aqui? Ele hesitou. Tenho minhas suspeitas. Seu Otávio está interessado nos meus bens. Uma casa em Santa Teresa e alguns apartamentos. Dr. Paulo balançou a cabeça desgostoso. Infelizmente, vejo isso com frequência, mas raramente de forma tão descarada. Doutor, o senhor estaria disposto a fazer um novo laudo atestando minha sanidade mental? Ele me olhou seriamente. Isso poderia comprometer meu emprego aqui, Dona Carmela. Sorri. E se eu lhe dissesse que seu emprego está mais seguro do que imagina? Também me aproximei de Cecília, a gerente, testando sutilmente sua integridade. Descobri que, embora rígida com regras, ela tinha um forte senso de justiça
e estava cada vez mais desconfortável com as instruções especiais que Otávio continuava enviando, limitando ainda mais minhas interações, restringindo meu acesso a áreas comuns, até mesmo especificando minha dieta. Com o Coronel Alcides, desenvolvi uma amizade genuína. Nossas partidas diárias de xadrez se tornaram o ponto alto do meu dia, não apenas pelo desafio intelectual, mas pela camaradagem. Ele me apresentou a outros residentes que, como nós, mantinham suas mentes afiadas apesar das circunstâncias. Formamos um pequeno grupo que se reunia discretamente na biblioteca, compartilhando histórias, estratégias e pequenos atos de resistência. Dona Lourdes nos ensinou a interceptar correspondências antes que fossem filtradas pela administração. Seu Joaquim, com seus contatos na cozinha, garantia que recebêssemos guloseimas extras e, ocasionalmente, uma garrafa de vinho contrabandeada para celebrações especiais. Apelidamos nosso grupo de Conselho dos Anciãos, uma piada interna que escondia o fato de que estávamos, cada um à sua maneira, trabalhando para recuperar alguma forma de controle sobre nossas vidas. Foi Dona Teresa quem primeiro notou algo estranho. Carmela, seu neto esteve aqui ontem, não é? Conversando com a Cecília por muito tempo. Sim, era dia de visita, confirmei. Por quê? Porque depois ele foi até o escritório principal, no 3º andar. Eu o vi subindo quando voltava da hidroterapia. Aquilo me deixou alerta. O que Otávio estaria fazendo no setor administrativo? Naquela noite, Marlene me trouxe a resposta. Seu neto está tentando comprar o bem-estar, ela informou chocada. Fez uma oferta para a gerência corporativa. Aparentemente, quer expandir para uma rede maior, modernizar. Contive uma risada. Ele fez uma oferta para comprar algo que, tecnicamente, já me pertence? Exatamente. Cecília está confusa. Ela encaminhou a proposta para a matriz, mas obviamente não sabe que a proprietária está bem aqui. Esta reviravolta era inesperada, mas fascinante. Otávio não estava apenas atrás dos meus bens aparentes. Ele estava procurando investir, expandir. Usar o dinheiro que achava que havia herdado para construir algo maior. Marlene, preciso falar com Caio imediatamente. Quando finalmente consegui ligar para meu advogado, ele já estava a par da situação. A oferta chegou à matriz hoje, ele confirmou. Devo dizer, Dona Carmela, é uma proposta bastante ambiciosa. Ele está oferecendo um valor considerável, claramente usando linhas de crédito baseadas nos seus imóveis como garantia. Em outras palavras, ele está tentando comprar minha empresa com o meu próprio dinheiro? Essencialmente, sim. Fiquei em silêncio por um momento, processando esta nova informação. A audácia de Otávio era quase admirável, de uma forma perversa. Caio, quero que você faça algo. Encaminhe a proposta para análise, como procedimento padrão. Mas adicione algumas condições especiais. Que tipo de condições? Primeiro, uma auditoria completa da origem dos fundos. Segundo, uma cláusula de transparência que exija a revelação de todos os bens e recursos do comprador. Terceiro, um período probatório de 6 meses antes da transferência oficial de propriedade. Entendo. A senhora quer dar corda para ele se enforcar. Exatamente. Quanto mais ele se comprometer, mais difícil será escapar quando a verdade vier à tona. No dia seguinte, recebi uma visita inesperada. Beatriz, minha sobrinha, veio me ver pela primeira vez desde minha internação. Seu sorriso falso e o perfume excessivamente doce não conseguiam mascarar o desconforto em seus olhos. Tia Carmela, como a senhora está? Desculpe não ter vindo antes, estive tão ocupada. Com o quê, querida? Ajudando Otávio a vender meus apartamentos? Sua expressão de choque foi impagável. Como a senhora... As paredes têm ouvidos, Beatriz. E os idosos nem sempre são tão senes quanto parecem. Ela recuperou a compostura rapidamente. Tia, a senhora está confusa. Ninguém está vendendo nada. Viemos apenas nos certificar de que a senhora recebe os melhores cuidados. É mesmo? Então por que Otávio demitiu Jurema e os outros? Por que esvaziou meu closet? Por que está mostrando minha casa para corretores? Beatriz empalideceu visivelmente. Quem disse isso? Isso importa?
O que importa é que eu sei, Beatriz. Sei de tudo, inclusive sobre sua participação. Tia, eu não sei do que a senhora está falando. Acho que deveria chamar o médico. A senhora está claramente agitada. Não estou agitada, estou perfeitamente lúcida. Lúcida o suficiente para me perguntar por que minha própria sobrinha, a quem sempre tratei com carinho, estaria conspirando para me roubar. Lágrimas falsas começaram a se formar nos olhos dela. Tia Carmela, isso é muito injusto. Depois de tudo que fizemos por você... O que exatamente vocês fizeram por mim, Beatriz? Me trancaram aqui contra minha vontade? Falsificaram documentos médicos? Mentiram para todos sobre minha condição mental? A senhora precisa de ajuda, tia. Está delirando. Sorri calmamente. Sabe o que é interessante sobre delírios, Beatriz? Eles não costumam vir acompanhados de provas documentais. Provas? Que provas? As que estão sendo compiladas neste exato momento. Cada documento falsificado, cada transferência bancária irregular, cada conversa gravada na minha casa. O terror genuíno que vi em seus olhos confirmou minhas suspeitas. Beatriz não era apenas uma cúmplice passiva, ela estava profundamente envolvida. A senhora está blefando, ela disse finalmente, mas sua voz tremia. Você acha mesmo? Pergunte ao Otávio sobre o problema técnico que ele teve ao tentar acessar minha conta no Banco do Brasil. Ou sobre as informações estranhas que ele recebeu da imobiliária sobre os contratos de aluguel. Pequenas armadilhas que Caio e eu havíamos preparado, e nas quais Otávio havia caído como um amador. Beatriz levantou-se abruptamente. Preciso ir. Claro que precisa. Corra para avisar Otávio. Diga a ele que a velha senil não é tão senil assim. Após sua saída apressada, permiti-me um momento de satisfação. A fase de investigação silenciosa estava chegando ao fim. Era hora de começar a mostrar minhas cartas, uma a uma. Naquela noite, reuni o Conselho dos Anciãos para uma sessão especial. Compartilhei com eles parte da minha verdadeira história e meu plano para não apenas recuperar minha liberdade, mas expor um esquema muito maior de exploração de idosos. Vocês não estão sozinhos, disse a eles. E o que aconteceu com cada um de vocês não é apenas uma tragédia pessoal. É parte de um problema sistêmico que precisa ser exposto. E como pretende fazer isso, Carmela? Perguntou o coronel Alcides. Sorri, sentindo-me mais viva do que me sentia em anos. Com paciência, estratégia e a ajuda de vocês. A batalha está apenas começando. As primeiras jogadas do meu contra-ataque começaram discretamente, como ondulações quase imperceptíveis na superfície de um lago calmo. Eu sabia que a visita de Beatriz desencadearia exatamente o tipo de pânico que eu desejava. Não o suficiente para que eles recuassem, mas o bastante para que começassem a cometer erros. Na manhã seguinte à visita dela, recebi uma ligação de Caio através do telefone de Marlene. Dona Carmela, algo interessante aconteceu, ele relatou. Houve movimentações incomuns na casa de Santa Teresa ontem à noite. Segundo o sistema de segurança, Otávio chegou por volta das 22h, claramente agitado, e começou a vasculhar tudo freneticamente. Ele revirou gavetas, procurou atrás de quadros, até arrancou alguns rodapés. Procurando microfones e câmeras, imagino, comentei com um sorriso. Exatamente. E o mais interessante, ele encontrou o falso cofre que instalamos no escritório. Aquilo me fez rir. O falso cofre era parte do nosso plano de contingência. Um cofre pequeno, escondido de maneira óbvia demais atrás de um quadro, contendo alguns documentos cuidadosamente preparados. Ele conseguiu abri-lo? Sim, usando as ferramentas que, convenientemente, deixamos na gaveta da escrivaninha. E ficou claramente intrigado com o que encontrou. O conteúdo do cofre era uma obra-prima de desinformação estratégica, extratos bancários de contas no exterior com saldos modestos mas significativos, documentos de propriedade de 2 pequenos imóveis em Petrópolis que eu realmente possuía, mas que nunca mencionei à família, e mais importante, um caderno de anotações pessoais contendo referências crípticas a investimentos e a um tal Dr. V, uma isca clara para levar Otávio a Caio. E qual foi a reação dele? Imediatamente começou a fotografar tudo com o celular.
Depois, curiosamente, recolocou tudo exatamente como encontrou e refechou o cofre. Ele claramente não quer que a senhora saiba que ele o descobriu. Perfeito. Fase 1 completa, então. Há mais, continuou Caio. Esta manhã, ele visitou ambos os imóveis em Petrópolis e, há uma hora, recebi uma ligação no escritório de um Otto Furtado, perguntando sobre serviços de consultoria financeira internacional. Otto? Sério? Não pude conter uma risada. Meu neto nunca foi muito criativo. Marquei uma reunião com ele para amanhã. Obviamente não demonstrei qualquer conhecimento sobre sua situação, Dona Carmela. Excelente, Caio. Mantenha-me informada sobre essa reunião. Quero saber exatamente o que ele está procurando. No bem-estar, enquanto isso, comecei a implementar a segunda fase do meu plano. Estabelecer uma presença mais visível e influente dentro da instituição. Com a ajuda do Conselho dos Anciãos, comecei a organizar atividades alternativas para os residentes. Um clube do livro que discutia obras sobre direitos dos idosos. Um workshop de tecnologia onde ensinávamos os mais velhos a usar smartphones e redes sociais. Sessões de compartilhamento de experiências que serviam tanto como terapia quanto como documentação de casos de abuso e negligência. Marlene foi fundamental nesse processo, conseguindo permissão da administração e reservando espaços sob o pretexto de terapia ocupacional avançada. Dr. Paulo começou a encaminhar residentes para nossas atividades, percebendo os benefícios terapêuticos genuínos. Cecília, a gerente, inicialmente hesitante, acabou se tornando uma apoiadora tácita após assistir a uma de nossas sessões e ver idosos previamente apáticos, engajados e energizados. Ela começou a fazer perguntas sobre meu passado, claramente intrigada com minha capacidade de organização e liderança. A senhora já trabalhou com terapia ocupacional, Dona Carmela? Ela perguntou um dia, após uma sessão particularmente bem-sucedida. Não exatamente. Digamos que tenho experiência em gerenciar pessoas e recursos. Percebe-se. Nunca vi o seu Antônio falar tanto quanto na sua oficina de memórias hoje. Às vezes, tudo que as pessoas precisam é sentir que estão sendo realmente ouvidas, respondi. Especialmente em lugares como este, onde é fácil se sentir invisível. Vi algo mudar sutilmente em sua expressão. Um lampejo de reconhecimento, talvez até de culpa. Se a senhora tiver outras ideias para atividades, tenho certeza que podemos encontrar espaço na programação, ela ofereceu. Na verdade, tenho pensado em algo um pouco mais substancial. Como o quê? Um conselho consultivo de residentes. Um grupo que poderia oferecer feedback sobre as operações, sugerir melhorias, talvez até participar de algumas decisões administrativas. Cecília pareceu genuinamente surpresa. Isso é incomum para uma instituição como a nossa. Talvez. Mas não seria uma demonstração poderosa do compromisso do bem-estar com o respeito e a dignidade dos residentes? Imagino que isso seria um excelente diferencial de marketing. Mencionei marketing deliberadamente, sabendo que Cecília estava sob pressão da matriz para melhorar a imagem pública da unidade após algumas avaliações negativas online. Posso apresentar a ideia na próxima reunião administrativa, ela disse finalmente. Não prometo nada, mas é tudo o que peço, uma consideração honesta. Esta pequena vitória foi o início de uma transformação gradual na dinâmica de poder dentro do bem-estar. Aos poucos, residentes que antes eram tratados como recipientes passivos de cuidados começaram a ser vistos e a se ver como participantes ativos da comunidade. 3 dias após minha conversa com Cecília, recebi notícias animadoras de Caio sobre sua reunião com Otto. Seu neto chegou nervoso, mas tentando parecer confiante, relatou Caio. Ele inventou uma história elaborada sobre ter recentemente descoberto algumas contas no exterior deixadas por um tio falecido e queria orientação sobre como acessá-las discretamente. E você? Interpretei meu papel, claro. Demonstrei um interesse profissional contido, fiz as perguntas apropriadas, ofereci algumas informações genéricas sobre procedimentos bancários internacionais. Ele ficou claramente frustrado com minha falta de cooperação imediata. Ele mencionou os documentos do cofre?
Não diretamente, mas casualmente comentou que já havia trabalhado com um advogado anterior, um tal de Dr. V, que infelizmente faleceu antes de concluir alguns negócios importantes. Tive que admirar a criatividade de Otávio. E o que você respondeu? Que o nome não me era familiar, mas que o mercado de advocacia financeira internacional é relativamente pequeno no Rio e que eu poderia investigar. Maravilhoso, Caio. E o próximo passo? Marquei uma segunda reunião para a próxima semana. Mencionei que precisaria de documentação adicional para oferecer qualquer assistência concreta. Ele pareceu ansioso para fornecê-la. Perfeito. Continue alimentando essa ansiedade. Quero que ele sinta que está próximo de um grande golpe, mas nunca perto o suficiente para alcançá-lo completamente. Essa tática, a cenoura pendurada constantemente fora de alcance, era uma estratégia que aprendi observando Augusto negociar com investidores ao longo dos anos. Manter a outra parte perpetuamente esperançosa, mas nunca satisfeita, era uma forma eficaz de controlar o ritmo e a direção da dança. No fim de semana, Otávio veio me visitar novamente. Desta vez, notei uma mudança sutil em sua abordagem. Em vez do condescendente e falso carinho habitual, ele parecia quase respeitoso, como se tivesse começado a suspeitar que havia mais em sua avó senil do que aparentava. Vovó trouxe algumas coisas da sua casa, ele anunciou, colocando uma pequena caixa sobre a cama. Alguns livros, suas fotos preferidas, aquele chale que a senhora tanto gosta. Examinei o conteúdo, percebendo imediatamente que eram itens cuidadosamente selecionados, nada de valor real, nada que pudesse conter documentos ou informações importantes. Obrigada, querido. Que atencioso da sua parte. Como a senhora está se adaptando? O pessoal aqui está tratando bem a senhora? Oh, sim. Na verdade, tenho me envolvido em várias atividades. Até estamos formando um conselho consultivo de residentes. O quê? Ele parecia genuinamente perplexo. Um grupo para dar feedback à administração, sugerir melhorias. Foi ideia minha, sabe? Cecília adorou. Vi algo passar por seus olhos. Uma reavaliação rápida. Pela primeira vez, ele parecia estar realmente me olhando, não através de mim. Isso é interessante, vovó. Não sabia que a senhora se interessava por esse tipo de coisa. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Otávio. Permiti que um leve tom enigmático colorisse minhas palavras. Ele mudou de assunto rapidamente. Vovó, estive organizando seus documentos e encontrei menções a umas propriedades em Petrópolis. A senhora se lembra delas? Ah, então era isso. Ele queria confirmar a autenticidade dos documentos do cofre. Petrópolis? Ah, sim. Aquelas casinhas que seu avô comprou nos anos 80? Mal nos lembrávamos delas, para ser honesta. Estão alugadas, acho. Exato. Ele confirmou, um pouco ansioso demais. E a senhora se lembra se vovô tinha outros investimentos que talvez não fossem muito conhecidos pela família? Olhei pela janela, como se estivesse vasculhando memórias distantes. Augusto sempre foi reservado sobre dinheiro. Dizia que fortuna discreta dura mais tempo. Por quê? Encontrou algo interessante? Não. Só organizando tudo, para proteger os interesses da senhora, sabe? Claro, querido. Você sempre foi tão dedicado. Sorri docemente. Aliás, recebi uma visita de Beatriz outro dia. Ela parecia um pouco perturbada. Otávio tentou não demonstrar, mas vi seu corpo enrijecer. Beatriz sempre foi um pouco nervosa. Verdade, especialmente quando se sente culpada por algo. Nossos olhares se encontraram por um momento tenso. Pela primeira vez, vi dúvida genuína nos olhos dele, não sobre minha sanidade, mas sobre o quanto eu realmente sabia. Após sua partida, recebi um relatório interessante de Marlene. Seu neto ficou conversando com Cecília por quase 1 hora, ela informou, perguntando sobre esse tal conselho consultivo de residentes, querendo saber quem teve a ideia, como está sendo implementado. E o que Cecília disse? Defendeu o projeto com entusiasmo, surpreendentemente. Disse que estava alinhado com as novas diretrizes de cuidado centrado no paciente que a matriz estava promovendo. Sorri. Cecília estava inadvertidamente me ajudando,
criando uma narrativa que tornava difícil para Otávio se opor à ideia sem parecer contrário aos interesses do próprio bem-estar, o negócio que ele agora estava tentando comprar. Nas semanas seguintes, intensifiquei minhas duas frentes de batalha. No bem-estar, o Conselho Consultivo foi oficialmente estabelecido, com o Coronel Alcides como presidente e eu como secretária. Uma posição aparentemente modesta, que na prática me dava controle sobre a agenda e os registros. Começamos a documentar sistematicamente problemas e sugestões, criando um relatório formal que era encaminhado não apenas à gerência local, mas também à matriz, ou seja, diretamente para Caio, que representava meus interesses corporativos. Paralelamente, continuei alimentando a ganância de Otávio através de pistas cuidadosamente plantadas. Caio forneceu informações confidenciais sobre supostas contas offshore, mencionou vagamente clientes anteriores com perfis similares, e até sugeriu que poderia existir um sistema de trusts estabelecido para proteger certos ativos da família Furtado. O efeito foi exatamente como previmos. Otávio, convencido de que estava prestes a descobrir uma fortuna oculta, acelerou seus planos para a compra do bem-estar, provavelmente vendo a aquisição como apenas o primeiro passo em um império que construiria com o dinheiro que esperava encontrar. A oferta oficial para a compra da unidade de Botafogo foi aprovada condicionalmente pela matriz, ou seja, por mim, através de Caio. As condições, como planejamos, incluíam uma auditoria completa da origem dos fundos e um período probatório de 6 meses, durante o qual Otávio participaria ativamente da administração antes da transferência oficial de propriedade. Quando soube disso através de Cecília, que inocentemente compartilhou a notícia durante uma reunião do Conselho Consultivo, expressei interesse educado, como qualquer residente faria. Que interessante! E esse novo proprietário tem experiência no setor de cuidados geriátricos? Aparentemente não, respondeu Cecília. Mas ele parece muito interessado em aprender. Na verdade, ele solicitou permissão para participar de algumas das nossas atividades diárias, para entender melhor o funcionamento. O coronel Alcides levantou uma sobrancelha. Um comprador que quer entender o negócio antes de assumir? Isso é incomum. Talvez ele seja genuinamente dedicado a melhorar a qualidade do atendimento, sugeri, saboreando a ironia. 2 dias depois, Otávio apareceu no bem-estar não como meu visitante, mas como futuro proprietário em treinamento. Cecília o acompanhava em uma visita técnica, mostrando instalações e apresentando procedimentos. Quando chegaram à sala de atividades onde nosso grupo de leitura estava reunido, vi o choque momentâneo em seu rosto ao me ver liderando uma discussão animada sobre O Direito dos Idosos no Brasil Contemporâneo, um livro que eu havia solicitado especificamente através de Caio. E aqui temos um dos nossos grupos mais ativos, Cecília explicava orgulhosamente. Liderado pela dona Carmela, que tem se revelado uma verdadeira líder entre os residentes. Otávio empalideceu visivelmente, mas rapidamente recuperou a compostura. Que maravilha, vovó! Não sabia que a senhora estava tão engajada. Oh, sim, respondi calmamente. Descobri que tenho certo talento para organização e liderança. Deve ser genético. Os outros residentes riram, inconscientes da tensão subjacente. O senhor gostaria de se juntar a nós? Convidei, indicando uma cadeira vazia. Estamos discutindo justamente um capítulo fascinante sobre manipulação financeira e abuso patrimonial contra idosos. Pela primeira vez, vi verdadeiro pânico nos olhos de Otávio. Eu adoraria, mas temos ainda muitas áreas para visitar. Talvez outra hora. Claro, claro. O senhor deve estar muito ocupado, preparando-se para assumir este lugar. Sorri docemente. É uma grande responsabilidade. Após sua saída apressada, o coronel Alcides se inclinou para mim. Seu neto parecia bastante desconfortável. Não é meu neto hoje, coronel. É o futuro proprietário do bem-estar. Pisquei discretamente. Ah, entendo. As peças estão se movendo no tabuleiro e aproximando-se do cheque-mate. Naquela noite, recebi uma visita inesperada no meu quarto. Otávio apareceu após o horário regular de visitas, claramente tendo usado sua nova posição para obter acesso.
Vovó, precisamos conversar, ele disse, fechando a porta atrás de si. Coloquei meu livro de lado calmamente. Boa noite para você também, Otávio. Ou devo chamá-lo de senhor proprietário? O que exatamente a senhora está fazendo? Lendo. Ou estava, até ser interrompida. Não se faça de desentendida. Esse conselho consultivo, esses grupos de discussão sobre direitos dos idosos. O que a senhora está tramando? Tramando? Que palavra interessante para descrever idosos exercendo seus direitos básicos de expressão e participação. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Vovó, a senhora está diferente. Diferente de quê? Da idosa senil e indefesa que você internou à força para se apropriar dos bens dela? Sim, imagino que eu esteja parecendo bastante diferente disso. Seu rosto endureceu. A senhora não sabe do que está falando. Eu a trouxe aqui para o seu próprio bem. Meu bem ou o seu? Levantei-me lentamente da poltrona, mantendo contato visual. Sabe, Otávio, uma coisa fascinante sobre envelhecer é que as pessoas presumem que junto com as rugas vem a estupidez. É uma presunção muito conveniente para quem quer se aproveitar dos idosos. Isso é ridículo. A senhora está distorcendo tudo. Estou? Então por que demitiu Jurema e os outros? Por que está vendendo meus apartamentos? Por que vasculhou minha casa procurando bens e documentos? Ele ficou momentaneamente sem palavras, claramente chocado por eu saber de tudo isso. E já que estamos tendo esta conversa franca, continuei, por que não me conta sobre sua reunião com o Dr. Vasconcelos? Ou sobre sua visita às propriedades em Petrópolis? Ou sobre o cofre que você encontrou tão acidentalmente atrás do quadro na biblioteca? O sangue drenou de seu rosto. Como a senhora? Como eu sei? Essa é a pergunta errada, Otávio. A pergunta certa é: o que mais eu sei? E o que pretendo fazer com esse conhecimento? Por um breve momento, vi medo genuíno em seus olhos. O medo de alguém que percebe que subestimou drasticamente seu oponente. Mas Otávio sempre foi rápido em se recompor. Vovó, a senhora claramente está confusa, misturando fatos, criando conexões que não existem. É exatamente por isso que a senhora precisa estar aqui, sob supervisão médica. Ah, voltamos a isso. A desculpa conveniente da senilidade. Balancei a cabeça quase com pena. Deve ser reconfortante ter essa carta para jogar sempre que confrontado. Não é uma desculpa. É a realidade. Sua voz ganhou confiança. E, francamente, esse comportamento errático só confirma o diagnóstico. Formar grupos, espalhar teorias conspiratórias sobre a própria família. Teorias conspiratórias? Interessante escolha de palavras para descrever fatos documentados. Documentados? Por quem? Por esses idosos confusos que a senhora manipulou? Por essa enfermeira que claramente ultrapassou os limites profissionais? Então ele sabia sobre Marlene. Interessante. A senhora não percebe? Está apenas confirmando que precisa de ajuda profissional. Sorri calmamente. Sabe qual é a verdadeira beleza disso tudo, Otávio? Quanto mais você tenta me pintar como senil e paranoica, mais difícil fica explicar por que está tão determinado a comprar um negócio baseado nas recomendações dessa mesma senhora supostamente incapaz. Isso o pegou desprevenido. O quê? O bem-estar. Você está tentando comprá-lo porque reconheceu seu potencial, não é? Porque viu como é bem administrado, como tem potencial para expansão. Como alguém com visão clara e estratégica o construiu. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Porque essa pessoa, Otávio, essa pessoa com visão estratégica que construiu tudo isso, sou eu. Vi a confusão em seu rosto, rapidamente substituída por descrença. Do que a senhora está falando? Estou falando que você, em sua pressa de se livrar da avó inconveniente e tomar seus bens, inadvertidamente a colocou exatamente no centro do império que ela mesma construiu. Um império que você nem sabia que existia. Ele riu, mas era uma risada nervosa, insegura. Isso é absurdo. É mesmo? Pergunte a Cecília quem é a misteriosa Dona C, que ocasionalmente envia memorandos da matriz.
Pergunte ao seu precioso Dr. Vasconcelos sobre quem ele realmente representa. A menção a Caio pareceu atingi-lo como um soco. Vasconcelos, ele trabalha para a senhora há mais de 20 anos. E cada passo que você deu, cada documento que assinou, cada oferta que fez, tudo foi cuidadosamente monitorado e documentado. Otávio cambaleou ligeiramente, procurando apoio na parede. Não, isso não pode ser verdade. Por que não? Porque uma senhora de 78 anos não poderia possivelmente ser mais inteligente e estratégica que você. Porque idosos são necessariamente frágeis e manipuláveis? Que visão limitada, meu neto. Ele ficou em silêncio por um longo momento, claramente tentando processar tudo. Finalmente, falou com voz controlada. Mesmo que isso seja verdade, e eu não estou dizendo que acredito, o que a senhora pretende fazer? Isso depende inteiramente de você. Como assim? Você tem duas opções, Otávio. A primeira é continuar nesse caminho, tentando me desacreditar e se apropriar dos meus bens. Nesse caso, tenho documentação suficiente para garantir que você enfrente consequências legais muito sérias. E a segunda opção? Reconhecer seu erro, desfazer o que ainda pode ser desfeito e começar a reconstruir algum tipo de relação baseada em respeito mútuo. Ele soltou uma risada amarga. Respeito mútuo? Depois de tudo isso? Sim, porque diferentemente de você, eu não confundo idade com valor. E apesar de tudo, você ainda é meu neto. Otávio caminhou até a janela, olhando para o jardim noturno do bem-estar. Por um momento, pensei ter visto um lampejo do menino que ele já foi. Curioso, brilhante, cheio de potencial. A senhora realmente é a dona deste lugar? De toda a rede? Sim, entre outros negócios. Ele balançou a cabeça, ainda processando. E todo esse tempo, a senhora apenas observou enquanto você mostrava exatamente quem é e do que é capaz. Sim, considere isso um teste de caráter, se quiser. Um teste que, infelizmente, você falhou espetacularmente. Ele se virou para mim e vi algo novo em seus olhos. Não arrependimento exatamente, mas uma reavaliação calculista. Otávio sempre foi pragmático acima de tudo. E se eu escolher a segunda opção? O que acontece com tudo isso? Ele gesticulou vagamente, abarcando o bem-estar. Isso dependerá de muitas conversas futuras e de provas concretas de que você realmente entendeu a lição. A senhora está me oferecendo uma chance de redenção? A palavra soou estranha em sua boca. Estou oferecendo uma alternativa à ruína completa. O que você faz com isso é sua escolha. Ele assentiu lentamente e pude ver as engrenagens girando em sua mente, calculando ângulos, avaliando possibilidades. Preciso pensar sobre isso. Claro, tome seu tempo, mas não muito. Os documentos já estão preparados para qualquer um dos caminhos que você escolher. Após sua saída, senti uma mistura complexa de emoções. Não havia satisfação pura em encurralar meu próprio neto, em expor sua ganância e desonestidade. Havia também tristeza pelo que poderia ter sido, pelo relacionamento genuíno que nunca tivemos. Mas também havia uma certeza inabalável de que eu estava fazendo o necessário, não apenas por mim, mas por todos os idosos que não tinham os recursos ou a capacidade de lutar contra aqueles que tentavam explorá-los. Na manhã seguinte, Marlene entrou no meu quarto com uma expressão preocupada. Dona Carmela, algo aconteceu. Seu neto, ele demitiu Cecília ontem à noite. Assumiu o controle operacional direto do bem-estar, usando suas credenciais de comprador em período probatório. Isso era inesperado, mas não totalmente surpreendente. E o que mais? Ele está trazendo uma equipe própria hoje e ordenou uma revisão completa de todos os residentes, começando pela senhora. Que tipo de revisão? Médica, psiquiátrica, financeira, tudo. Então era isso. Em vez de recuar, Otávio havia decidido dobrar a aposta. Uma jogada arriscada, considerando o que eu já havia revelado, mas também compreensível. Ele provavelmente precisava de tempo para verificar minhas alegações, enquanto simultaneamente tentava reassumir o controle da situação. Entendo.
Acho que chegamos à fase final do jogo, Marlene. O que a senhora vai fazer? Sorri, sentindo uma calma surpreendente. Exatamente o que estava planejando desde o início. Só que um pouco mais cedo do que o previsto. Peguei o telefone que Marlene sempre me emprestava e disquei o número de Caio. É hora, disse simplesmente quando ele atendeu. Ative o protocolo checkmate. Do outro lado da linha, ouvi Caio respirar fundo. Tem certeza, dona Carmela? Ainda podemos seguir o cronograma original. Tenho certeza. Otávio acaba de escalar a situação. Ele vai trazer médicos para me reavaliarem, provavelmente tentando obter um diagnóstico ainda mais severo. Precisamos agir agora. Entendido. Vou iniciar os procedimentos imediatamente. Esteja preparada para turbulência. Sempre estou, Caio, sempre estou. Após desligar, virei-me para Marlene. As coisas vão ficar intensas nas próximas 24 horas. Você ainda está disposta a me ajudar? Ela assentiu firmemente. Até o fim, dona Carmela. Ótimo, porque precisamos mobilizar o Conselho dos Anciãos e preciso que você entregue algumas cartas em meu nome. Passei a hora seguinte escrevendo 3 cartas cuidadosamente elaboradas. A primeira, para o Dr. Paulo, detalhando minha verdadeira identidade e solicitando sua assistência profissional. A segunda, para o Coronel Alcides, com instruções específicas para ele e o restante do Conselho dos Anciãos. A terceira, para Beatriz, não uma ameaça, mas um convite para uma escolha. Enquanto Marlene saía para entregar as cartas, comecei a me preparar para o confronto que estava por vir. Não havia mais necessidade de fingir fragilidade ou confusão. Era hora de mostrar a todos exatamente quem era Carmela Furtado. Às 10 horas da manhã, o bem-estar de Botafogo transformou-se em um campo de batalha silencioso. Otávio chegou acompanhado por um séquito impressionante. 2 médicos com expressões graves, um advogado de aparência agressiva e 3 seguranças discretamente posicionados no lobby. A mensagem era clara. Ele estava assumindo o controle total. Eu observava tudo de um ponto estratégico na biblioteca do 2º andar, que oferecia visão privilegiada do lobby através de uma janela interna. Ao meu lado, o coronel Alcides comentou secamente. Seu neto não poupa recursos, não é? Essa é uma operação digna da invasão da Normandia. Ele sempre teve um fraco pelo drama, respondi, ajustando meus óculos. E também sempre subestimou o inimigo. A comitiva de Otávio dirigiu-se diretamente à sala de conferências principal, onde funcionários nervosos foram convocados para uma reunião de emergência. De meu posto de observação, vi Marlene sendo chamada, junto com outros enfermeiros e auxiliares. Dr. Paulo, que já havia recebido minha carta, mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos ocasionalmente se dirigiam à escada, procurando por mim. Está na hora, disse ao coronel Alcides. Todos os membros do conselho estão posicionados? Afirmativo. Dona Lourdes está na recepção, monitorando as entradas. Seu Joaquim está com seus contatos na cozinha, prontos para o sinal. Dona Teresa está no jardim, pronta para distrair os seguranças se necessário. Sorri. Somos uma equipe e tanto para um bando de velhos inúteis, não acha? Inúteis? O coronel soltou uma risada curta. Sobrevivemos a ditaduras, hiperinflação e filhos ingratos. Isso nos torna praticamente indestrutíveis. Nesse momento, meu telefone vibrou. Não o que Marlene me emprestava, mas um novo, entregue discretamente por um mensageiro de Caio na noite anterior. A mensagem era simples. Equipe de advogados a 10 minutos. Documentos prontos. Imprensa notificada. É hora do show, murmurei. Desci as escadas calmamente, vestida não com os trajes simples que usava normalmente no asilo, mas com um conjunto elegante de seda azul marinho que Caio havia providenciado. Cabelo impecavelmente arrumado, brincos de pérola, uma postura que refletia não vulnerabilidade, mas autoridade. Quando entrei na sala de conferências, a reação foi imediata. Otávio, no meio de algum discurso sobre nova direção administrativa, parou no meio da frase. Funcionários ofegaram discretamente. Os médicos trocaram olhares confusos. Bom dia a todos, disse calmamente.
Espero não estar interrompendo nada importante. Vovó, Otávio recuperou-se rapidamente. A senhora deveria estar em seu quarto. Estamos no meio de uma reunião administrativa. Sim, percebi. Uma reunião sobre o futuro do bem-estar de Botafogo. Coincidentemente, um assunto que me interessa profundamente. O advogado que acompanhava Otávio inclinou-se para a frente. Senhora Furtado, com todo respeito, esta é uma reunião restrita à administração e ao novo proprietário em potencial. Novo proprietário? Ergui uma sobrancelha. Isso é fascinante. Considerando que eu sou a atual proprietária, imagino que minha presença seja mais do que apropriada. Um silêncio atordoado preencheu a sala. Otávio empalideceu visivelmente, mas tentou manter a compostura. Vovó, a senhora está confusa novamente. Por favor, volte para seu quarto, Dr. Santos. Ele gesticulou para um dos médicos. Poderia acompanhar minha avó? O médico levantou-se hesitante, mas parou quando ergui a mão. Antes que alguém cometa um erro profissional sério, sugiro que todos verifiquem isso. Retirei da bolsa um documento encadernado e o coloquei sobre a mesa. A escritura original da Rede Bem-Estar Residenciais Seniores Lítida, com todos os seus adendos e transferências. Como podem ver claramente na página 3, sou a única proprietária desde o falecimento do meu marido, Dr. Augusto Furtado, há 15 anos. O advogado de Otávio agarrou o documento, folheando-o freneticamente. Sua expressão mudava a cada página. Isso não é possível, Otávio declarou, mas sua voz traía incerteza. A senhora é apenas... Apenas o quê, Otávio? Apenas uma idosa? Apenas sua avó que você achou conveniente declarar senil e internar à força para se apropriar de seus bens? Isso é ridículo! Trouxe a senhora aqui pelo seu próprio bem. Realmente? Então por que forjou documentos médicos? Por que demitiu meus funcionários de longa data? Por que está vendendo meus apartamentos sem autorização? Por que vasculhou minha casa procurando bens e contas bancárias? Funcionários do bem-estar observavam atônitos, alguns começando a compreender a magnitude do que estava testemunhando. E o mais irônico, continuei, é que na sua ânsia de me descartar, você me trouxe para o centro do meu próprio império, um império que você nem sabia que existia. O Dr. Paulo levantou-se. Posso confirmar que examinei a senhora Furtado extensivamente nos últimos dias. Ela não apresenta qualquer sinal de comprometimento cognitivo, demência ou qualquer condição que justificasse internação involuntária. Ele é funcionário dela, Otávio protestou. Claro que diria isso. Na verdade, Marlene interveio, o Dr. Paulo só descobriu a verdadeira identidade da Dona Carmela ontem através de uma carta confidencial. Antes disso, ele já havia documentado em prontuário suas dúvidas quanto à legitimidade da internação. O advogado de Otávio sussurrava urgentemente em seu ouvido, provavelmente alertando sobre as implicações legais da situação. Foi quando a porta da sala de conferências se abriu novamente e Caio entrou, seguido por 2 outros advogados e, para minha surpresa, um oficial de justiça. Bom dia, Caio anunciou formalmente. Sou o Dr. Caio Vasconcelos, representante legal da senhora Carmela Furtado e conselheiro-geral da Rede Bem-Estar. Tenho aqui uma ordem judicial para interromper imediatamente qualquer tentativa de transferência de propriedade ou alteração administrativa desta instituição. O oficial de justiça avançou, entregando documentos a Otávio e seu advogado. Isso é um absurdo, Otávio protestou, mas sua voz agora transparecia pânico. Tenho documentos assinados pela própria matriz autorizando a transferência provisória de gestão. Documentos assinados por mim, confirmei calmamente, como parte de uma estratégia para documentar suas intenções e ações. Cada passo que você deu, Otávio, foi cuidadosamente monitorado e registrado. Caio abriu sua pasta, retirando mais documentos. Temos aqui evidências substanciais de fraude, falsificação de documentos médicos, tentativa de apropriação indébita e, mais grave, cárcere privado qualificado contra a pessoa idosa, crime com pena agravada pelo Estatuto do Idoso. O rosto de Otávio alternava entre branco de choque e vermelho de fúria.
Isso é uma armadilha. Vocês planejaram tudo isso. Sim, admiti tranquilamente. Planejamos. Da mesma forma que você planejou me internar à força e roubar meu patrimônio. A diferença é que nosso plano estava dentro da lei. Nesse momento, o celular de Caio vibrou. Ele verificou a mensagem e assentiu para mim. E parece que temos visitantes adicionais, comentei. A imprensa está chegando. Imprensa? Otávio parecia horrorizado. Sim, o Globo, Folha de São Paulo, alguns canais de televisão. Aparentemente, a história de uma idosa que expõe o esquema do próprio neto para interná-la falsamente e roubar seus bens é bastante atraente para o público. A senhora não pode fazer isso. O desespero em sua voz era palpável. É um assunto familiar. É um crime, Otávio. Um crime que você quase cometeu contra mim e que muitos outros cometem diariamente contra idosos que não têm os recursos ou a capacidade de se defender como eu tenho. Olhei ao redor da sala para os rostos chocados dos funcionários. E é por isso que decidi tornar isso público. Não apenas para expor você, mas para chamar atenção para um problema muito maior em nossa sociedade. Caio aproximou-se de Otávio e seu advogado. Vocês têm duas opções agora. Podem sair discretamente pelos fundos, evitando a imprensa por enquanto, ou podem enfrentar as câmeras. Em qualquer caso, os procedimentos legais seguirão seu curso. O advogado de Otávio sussurrou algo urgente em seu ouvido. Meu neto parecia atordoado, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Isso não acabou, ele conseguiu dizer finalmente, olhando diretamente para mim. Pelo contrário, respondi calmamente. Isso acabou no momento em que você decidiu que minha idade me tornava descartável. Quando Otávio e seu séquito foram escoltados para fora pelos fundos, senti uma onda de emoções contraditórias. Satisfação pela justiça em curso, mas também uma profunda tristeza pelo que essa situação revelava sobre minha própria família. Não tive muito tempo para a contemplação, no entanto. A sala de conferências rapidamente transformou-se em um centro de comando improvisado. Caio organizava documentos e instruía os outros advogados. Marlene coordenava os funcionários, acalmando os mais agitados e respondendo perguntas. O Dr. Paulo preparava um relatório médico detalhado sobre minha condição mental, documentando a ausência de qualquer sintoma que justificasse internação. E eu me encontrei cercada pelos membros do Conselho dos Anciãos, cada um oferecendo apoio à sua maneira. A senhora foi magnífica, declarou o coronel Alcides. Uma operação perfeitamente executada. Nem acredito que finalmente vamos sair desta situação, Dona Lourdes comentou, apertando minha mão. E o que acontece agora? Perguntou seu Joaquim, a questão que provavelmente estava na mente de todos. Antes que pudesse responder, Caio aproximou-se. Dona Carmela, a imprensa está aqui. Eles estão esperando no jardim. A senhora está preparada para a entrevista? Essa parte do plano havia sido longamente discutida entre nós. Transformar minha experiência pessoal em uma plataforma para discutir o abuso e abandono de idosos em escala nacional. Usar a atenção da mídia não apenas para expor Otávio, mas para lançar luz sobre um problema sistêmico. Estou pronta, confirmei, mas quero que o Conselho dos Anciãos esteja comigo, cada um com sua história. Caio assentiu, compreendendo imediatamente. Isso será ainda mais poderoso. Vou arranjar cadeiras extras. Quando caminhávamos para o jardim, onde os jornalistas aguardavam, Marlene me alcançou. Dona Carmela, há mais uma pessoa querendo vê-la. Ela está esperando na biblioteca. Quem? Sua sobrinha Beatriz. Isso me surpreendeu. Ela recebeu minha carta? Sim, ontem à noite. Na carta para Beatriz, eu havia oferecido uma escolha: continuar alinhada com Otávio e enfrentar as consequências legais de sua cumplicidade, ou fazer a coisa certa e se redimir. Não esperava uma resposta tão rápida. Diga à imprensa que estarei lá em 10 minutos. Preciso resolver isso primeiro. Encontrei Beatriz sozinha na biblioteca, sentada rigidamente em uma poltrona, as mãos apertadas nervosamente no colo. Quando entrei, ela levantou-se abruptamente. Tia Carmela, eu... Ergui a mão, interrompendo-a.
Antes de dizer qualquer coisa, preciso saber. Você está aqui como aliada de Otávio ou por conta própria? Ela engoliu em seco. Por conta própria. Otávio não sabe que estou aqui. E por que você está aqui, Beatriz? Por quê? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas desta vez pareciam genuínas. Porque a senhora estava certa, sobre tudo. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, mas me convenci de que a senhora realmente precisava de ajuda, que era pelo seu bem. Mas era mentira. Tudo mentira. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Quando recebi sua carta ontem, percebi que tinha duas opções: continuar vivendo essa mentira ou enfrentar a verdade. E a verdade é que traí a senhora, a única pessoa da família que sempre me tratou com respeito genuíno. Estudei seu rosto por um momento, procurando sinais de falsidade. Não encontrei nenhum. Você trouxe algo para mim, não foi? Mencionei isso na carta. Ela assentiu, retirando um envelope da bolsa. Os documentos que Otávio falsificou, incluindo os originais com rasuras, e-mails entre ele e o Dr. Goulart combinando o falso diagnóstico, tudo. Peguei o envelope, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. Por que, Beatriz? Por que se envolveu nisso desde o início? Ela baixou os olhos. Ressentimento, suponho. Sempre senti que Otávio era o favorito, que ele recebia mais atenção, mais presentes. Quando ele me procurou com esse plano, vi uma chance de finalmente ter algo também. Ela pausou. É patético, eu sei. Não patético, humano. Equivocado, mas humano. Coloquei o envelope na mesa. Você sabe o que está acontecendo agora? A imprensa está aqui. Todo o esquema está sendo exposto. O pânico atravessou seu rosto. A senhora vai me expor também? Isso depende de você. Estas evidências, indiquei o envelope, são bastante incriminadoras. Mas o fato de você tê-las trazido voluntariamente conta a seu favor. O que a senhora quer que eu faça? A verdade, Beatriz. Quero que você conte a verdade. Não necessariamente para a imprensa hoje, mas para as autoridades, quando for o momento. Seu testemunho será crucial para o caso contra Otávio. Ela assentiu lentamente. Eu farei isso. É o mínimo que posso fazer para começar a me redimir. Não será fácil. Otávio não reagirá bem à sua traição. Eu sei, mas não posso mais viver com essa culpa. Olhei para minha sobrinha. Realmente, olhei para ela, talvez pela primeira vez em anos. Por trás da mulher de 40 anos, vi a menina insegura que sempre viveu à sombra de primos mais confiantes, sempre buscando aprovação. Você tem um apartamento próprio, não tem? Independente financeiramente? Sim, trabalho como gerente de RH há anos. Bom, porque suspeito que as coisas ficarão tensas na família por um tempo. Fiz uma pausa. Há uma coisa que você pode fazer agora, se quiser começar sua redenção imediatamente. O quê? Venha comigo para a entrevista coletiva. Não precisa falar se não quiser, mas sua presença ao meu lado enviará uma mensagem poderosa. Ela pareceu momentaneamente aterrorizada, mas então endireitou os ombros. Farei isso. Quando finalmente saímos para o jardim, onde jornalistas e câmeras aguardavam, formávamos um grupo impressionante. Eu no centro, Caio e os advogados à minha direita, o conselho dos anciãos à esquerda e Beatriz ligeiramente atrás de mim, pálida, mas determinada. As câmeras começaram a piscar imediatamente. Microfones foram estendidos. Repórteres chamavam meu nome, não Dona Carmela, mas Senhora Furtado, com um novo tom de respeito. Caio deu um passo à frente, introduzindo brevemente a situação e me apresentando formalmente. Então chegou minha vez de falar. Bom dia a todos. Meu nome é Carmela Furtado. Tenho 78 anos, sou viúva do Dr. Augusto Furtado e sou a proprietária da Rede Bem-Estar de residenciais seniores, com 13 unidades em 5 estados brasileiros. Fiz uma pausa, deixando essa informação ser absorvida. Há aproximadamente um mês, fui internada à força nesta instituição por meu próprio neto, Otávio Furtado, sob alegações falsas de senilidade e incapacidade mental. O objetivo era simples: me isolar para que ele pudesse se apropriar dos meus bens.
Os repórteres escreviam freneticamente. Câmeras continuavam a piscar. O que meu neto não sabia é que este asilo onde ele me internou é, na verdade, parte de um grupo empresarial que fundei com meu falecido marido e que administro discretamente há décadas. Um império que mantive propositalmente oculto da família, talvez pressentindo que este dia poderia chegar. Senhora Furtado? Um repórter interrompeu. Está dizendo que seu neto tentou interná-la em sua própria empresa? Exatamente. A ironia não me escapa. Ofereci um sorriso contido. Mas não estou aqui hoje apenas para expor meu neto, embora ele certamente mereça ser exposto. Estou aqui por uma questão muito maior. Indiquei os membros do Conselho dos Anciãos ao meu lado. Estas pessoas ao meu lado são algumas das muitas vítimas de um problema sistêmico em nossa sociedade: o abandono e a exploração de idosos por seus próprios familiares. O coronel Alcides, Dona Lourdes, seu Joaquim, Dona Teresa, todos foram internados contra sua vontade por filhos ou parentes interessados em seus bens. O que os diferencia do meu caso é que eu tinha recursos para lutar. Tinha um advogado leal, conexões, conhecimento do sistema. A maioria dos idosos não tem essa sorte. São simplesmente descartados, declarados incapazes por médicos sem escrúpulos e abandonados em instituições, algumas boas, muitas terríveis, enquanto seus bens são dilapidados pela família. Um silêncio atento tomou conta do jardim. O envelhecimento da população brasileira é uma realidade, mas nossa sociedade ainda não desenvolveu mecanismos adequados para proteger a dignidade e os direitos dos idosos. O Estatuto do Idoso existe no papel, mas sua aplicação deixa muito a desejar. Senhora Furtado, outro repórter perguntou. O que a senhora espera conseguir com esta denúncia pública? 3 coisas. Primeiro, conscientização. Quero que o público entenda que isso não é um caso isolado, mas parte de um padrão perturbador. Segundo, pressão por reforma legislativa. Precisamos de proteções mais fortes para idosos e punições mais severas para aqueles que abusam de sua vulnerabilidade. Terceiro, estou anunciando hoje a criação da Fundação Augusto Furtado, que fornecerá assistência jurídica gratuita a idosos enfrentando situações similares. Esta última parte era uma decisão recente, algo que havia discutido com Caio apenas na noite anterior. A ideia de transformar minha experiência traumática em algo construtivo, algo que pudesse realmente ajudar outros idosos vulneráveis. E quanto ao seu neto? A senhora pretende processá-lo criminalmente? Senti Beatriz enrijecer atrás de mim. Processos legais já estão em andamento, mas acredito que a justiça deve ser restaurativa, não apenas punitiva. O que busco não é vingança, mas responsabilização. E espero, eventualmente, reparação. As perguntas continuaram por mais 30 minutos. Cada membro do Conselho dos Anciãos teve a oportunidade de compartilhar brevemente sua história. Doutor, Paulo falou sobre os dilemas éticos que médicos enfrentam quando pressionados por familiares. Marlene explicou os desafios de cuidar de idosos enquanto respeita sua autonomia. Ao final, quando os repórteres finalmente começaram a se dispersar, senti uma mão tocar meu ombro. Era o coronel Alcides. Foi uma batalha e tanto, não foi, Carmela? E ainda não acabou, respondi. Na verdade, está apenas começando. Sabe o que dizem sobre velhos soldados? O quê? Que nunca morrem, apenas escolhem novas batalhas para lutar. Ele sorriu. Parece que encontramos a nossa. Naquela noite, depois que a poeira começou a baixar, reuni-me com Caio em meu quarto para discutir os próximos passos. As reportagens já começavam a surgir online. Manchetes como "Idosa revela ser dona do asilo onde foi internada à força" e "Neto tenta internar avó senil, descobre que ela é empresária milionária". A repercussão está sendo extraordinária, Caio comentou, mostrando-me as redes sociais em seu tablet. Seu caso tocou um nervo sensível. Estamos recebendo centenas de mensagens de outros idosos e suas famílias relatando situações similares. Exatamente o que esperávamos, respondi.
E os processos? Já encaminhados. Conseguimos liminar para bloquear qualquer tentativa de Otávio de transferir ou vender os imóveis que ele já havia colocado no mercado. O Ministério Público está avaliando a abertura de uma investigação criminal sobre o Dr. Goulart e a enfermeira Paula, por falsificação de laudos médicos. E Beatriz? Sua declaração formal foi registrada. Com seu testemunho e as evidências que ela forneceu, o caso contra Otávio é praticamente incontestável. Assenti, sentindo uma estranha mistura de satisfação e tristeza. E quanto a esta instituição? Precisamos fazer mudanças significativas aqui, Caio. O que aconteceu comigo abriu meus olhos para problemas que eu não estava vendo, mesmo sendo a proprietária. Já estamos trabalhando nisso. A começar por um novo modelo de gestão que inclua representação dos residentes nas decisões administrativas. Seu Conselho dos Anciãos pode ser institucionalizado como um órgão consultivo formal. E precisamos de uma auditoria independente de todas as admissões dos últimos 5 anos. Quero identificar cada caso de internação potencialmente forçada ou imprópria. Isso pode abrir a empresa para processos, Dona Carmela. Que assim seja. Não posso condenar publicamente o comportamento de outros se não estiver disposta a examinar minha própria responsabilidade. Caio estudou meu rosto por um momento. A senhora realmente está disposta a arriscar tudo o que construiu? Não vejo como risco, Caio. Vejo como obrigação moral. E talvez como redenção. Ele assentiu lentamente. Entendo, e respeito profundamente sua decisão. Naquela noite, muito depois que Caio havia partido e o bem-estar havia se aquietado para o descanso noturno, fiquei sozinha em meu quarto, refletindo sobre os eventos extraordinários das últimas semanas. Na mesa ao lado da cama, a manchete do jornal que Caio havia deixado parecia me encarar. Vingança servida gelada, a incrível história de Carmela Furtado. Vingança. Era essa realmente a palavra certa para o que havia acontecido? Sem dúvida, havia satisfação em ver Otávio finalmente enfrentar as consequências de suas ações, em ver seu plano desmoronar de maneira tão espetacular. Mas o que sentia não era o prazer ardente da vingança, e sim algo mais complexo, uma mistura de tristeza pelo que poderia ter sido, alívio por ter escapado de um destino terrível, e uma determinação renovada de usar minha experiência e recursos para fazer a diferença. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era do Coronel Alcides. Cheque mate, minha amiga. Parabéns pela vitória. Amanhã nova partida? Sorri respondendo. Sempre. Mas desta vez jogamos do mesmo lado do tabuleiro. Porque a verdadeira batalha, percebi, não era contra meu neto ou qualquer indivíduo específico. Era contra um sistema que permitia, até facilitava, o abuso e o abandono dos idosos. E essa era uma batalha grande demais para ser lutada sozinha. Olhei pela janela para o céu estrelado do Rio de Janeiro. Em algum lugar lá fora, Otávio provavelmente estava tramando sua próxima jogada, tentando encontrar alguma forma de escapar das consequências. Beatriz talvez estivesse iniciando seu próprio caminho de redenção. E centenas de outros idosos estavam vivendo situações similares a que eu havia acabado de escapar. Amanhã, prometi a mim mesma, começamos de verdade. 6 meses se passaram desde o dia em que enfrentei publicamente meu neto e expus seu esquema. 6 meses de transformações profundas, tanto pessoais quanto nos negócios que construí ao longo de décadas. Hoje, sentada na varanda da minha casa em Santa Teresa, sim, voltei para minha casa, embora com uma equipe de apoio agora, observo o pôr do sol pintar o céu do Rio de Janeiro em tons de laranja e rosa. As mesmas cores que colorem as páginas da revista que repousa em meu colo, com minha foto na capa e a manchete. Carmela Furtado, a Revolução Grisalha. A entrevista foi longa e minuciosa, cobrindo não apenas o escândalo com Otávio, mas também as mudanças que implementei na Rede Bem-Estar e o trabalho da nova Fundação Augusto Furtado. A jornalista parecia particularmente interessada em como me senti ao expor publicamente meu próprio neto. Não foi uma decisão tomada levianamente, expliquei a ela,
Mas percebi que o silêncio só protege os perpetradores, nunca as vítimas, e havia muito mais em jogo do que apenas minha situação pessoal. De fato, os 6 meses seguintes provaram que eu estava certa. Após a exposição do meu caso, centenas de familiares e cuidadores de idosos entraram em contato, relatando situações similares ou buscando orientação para evitá-las. O Ministério Público abriu investigações em vários estados sobre internações forçadas de idosos. Projetos de lei para fortalecer o Estatuto do Idoso começaram a tramitar no Congresso. A Rede Bem-Estar passou por uma transformação completa. Todas as 13 unidades agora têm conselhos de residentes oficiais, com poder real para influenciar decisões administrativas. A avaliação de novos residentes inclui múltiplas entrevistas independentes e verificações de consentimento genuíno. Uma equipe jurídica permanente está disponível gratuitamente para todos os residentes. Quanto ao Conselho dos Anciãos original, eles se tornaram algo como celebridades locais. O Coronel Alcides agora lidera workshops sobre direitos dos idosos em várias instituições. Dona Lourdes voltou a dar aulas, agora para outros idosos, sobre literatura e história. Seu Joaquim finalmente conseguiu rever as condições de sua internação e agora divide seu tempo entre o bem-estar e a casa da filha mais nova, a única que se opôs ao plano dos irmãos. Dona Teresa encontrou um novo propósito como conselheira de outros idosos, enfrentando luto e abandono familiar. E quanto a Otávio e Beatriz? Meu neto enfrentou consequências sérias, tanto legais quanto sociais. Foi indiciado por vários crimes, incluindo falsificação de documentos, tentativa de estelionato e cárcere privado qualificado. Atualmente, aguarda julgamento em liberdade condicional, tendo perdido seu emprego e sua reputação. Sua namorada Amanda, a advogada ambiciosa, rapidamente o abandonou quando percebeu que não haveria fortuna fácil. O Dr. Goulart, o médico que falsificou meu diagnóstico, teve sua licença suspensa pelo Conselho Regional de Medicina e também enfrenta acusações criminais. A enfermeira Paula colaborou com as investigações em troca de redução de pena. Beatriz, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Seu testemunho foi fundamental para o caso contra Otávio, e sua cooperação voluntária foi considerada um atenuante importante para sua própria situação legal. Impus como condição para não processá-la que ela dedicasse horas semanais à fundação como voluntária, uma forma de reparação que ela aceitou com aparente sinceridade. Nossa relação ainda é frágil, marcada por desconfiança de minha parte e vergonha da dela. Mas há pequenos sinais de reconstrução. Pequenos gestos, conversas honestas, um esforço genuíno de ambas as partes. O restante da família se dividiu. Alguns, horrorizados com as ações de Otávio, aproximaram-se de mim com apoio e indignação. Outros, ressentidos pela exposição pública de assuntos familiares, mantiveram distância. Alguns até sugeriram que eu havia exagerado tudo para chamar a atenção. Aprendi muito sobre quem realmente era família e quem apenas compartilhava meu sobrenome. O telefone toca, interrompendo minhas reflexões. É Caio. Dona Carmela, temos os números preliminares da auditoria completa da rede. E como estão? Identificamos 43 casos de possíveis internações impróprias ou coercitivas nos últimos 5 anos, em todas as unidades. Estamos entrando em contato com cada um individualmente para avaliar suas situações. Sinto um peso no peito. 43 vidas potencialmente arruinadas em instituições que eu mesma criei. A senhora ainda quer prosseguir com o plano de compensação e reparação? Absolutamente. Cada pessoa identificada merece não apenas reconhecimento do dano, mas reparação concreta. Prepare os fundos conforme discutimos. Isso representará um custo significativo, Dona Carmela. Não é custo, Caio. É responsabilidade. É o mínimo que posso fazer. Após desligar, volto minha atenção para o horizonte do rio, agora tingido de roxo e azul profundo. A noite chega com sua promessa de descanso, mas também com o lembrete silencioso da passagem do tempo. Aos 78 anos, estou mais ativa do que nunca. A exposição pública que inicialmente temi
tornou-se uma plataforma para algo maior que eu mesma. As entrevistas, palestras e reuniões com legisladores consomem muito do meu tempo agora. A fundação cresce rapidamente, com filiais sendo abertas em São Paulo e Belo Horizonte. Mas há momentos como este, quando me pergunto sobre o custo pessoal de tudo isso. A família despedaçada. O neto que, apesar de tudo, ainda é sangue do meu sangue, enfrentando a possibilidade real de prisão. Os olhares de pena ou curiosidade mórbida que às vezes recebo em lugares públicos. Teria sido diferente se eu houvesse lidado com tudo privadamente? Se tivesse apenas recuperado minha liberdade e punido Otávio discretamente? Talvez. Mas então, quantos outros idosos continuariam sofrendo em silêncio, sem saber que não estavam sozinhos, sem um exemplo visível de que é possível lutar e vencer? O telefone toca novamente. Desta vez é Marlene, que deixou o bem-estar para se tornar coordenadora operacional da fundação. Dona Carmela, lembra daquela senhora de Niterói que nos procurou mês passado? A filha estava tentando interditá-la para vender o apartamento? Sim, claro, Dona Helena. Conseguimos. O juiz indeferiu o pedido de interdição e ordenou uma investigação sobre a conduta da filha. Nossa equipe jurídica fez um trabalho incrível. Sinto um calor no peito. Não a satisfação ardente da vingança, mas algo mais profundo e duradouro. A sensação de que o sofrimento que passei não foi em vão. Isso é maravilhoso, Marlene. Ela está bem? Está ótima. Na verdade, quer conhecer a senhora pessoalmente para agradecer. Disse que a senhora é uma inspiração. Depois de desligar, pego novamente a revista com minha foto. A mulher que me olha da capa não é a Carmela Furtado de 1 ano atrás. A viúva discreta que administrava seus negócios nas sombras, que escondia sua fortuna e poder da própria família. Esta nova Carmela é mais visível, mais vocal, talvez até mais implacável em certos aspectos, mas também mais consciente de seu poder e responsabilidade. O legado que planejei por décadas transformou-se em algo completamente diferente do que imaginei. Não são apenas os prédios, as empresas ou mesmo o dinheiro que deixarei para trás. É uma mudança na forma como a sociedade enxerga e trata seus idosos. É um precedente legal para outros seguirem. É uma fundação que continuará o trabalho muito depois que eu partir. As luzes da cidade começam a pontilhar a paisagem enquanto a escuridão se aprofunda. Amanhã será outro dia cheio. Reunião com legisladores pela manhã, entrevista para um documentário à tarde, jantar com potenciais doadores para a fundação à noite. Mas por enquanto, permito-me este momento de contemplação. Lembro-me de Augusto, meu falecido marido, e me pergunto o que ele pensaria de tudo isso. Acho que ele ficaria orgulhoso. Não apenas pela forma como defendi o que construímos juntos, mas principalmente por ter transformado uma tragédia pessoal em algo que beneficia tantos outros. A vingança, percebi, é um prato que pode ser servido de muitas formas. A mais doce delas não é aquela que apenas pune o ofensor, mas a que transforma fundamentalmente o sistema que permitiu a ofensa em primeiro lugar. Quando Otávio me internou naquele asilo, pensando que estava me condenando à irrelevância e ao esquecimento, ele inadvertidamente me deu uma plataforma e um propósito que eu nunca teria encontrado de outra forma. Há uma ironia poética nisso que não me escapa. O telefone toca uma terceira vez. É um número desconhecido. Alô? Vovó? A voz hesitante de Otávio me pega de surpresa. Podemos conversar? Sinto meu coração acelerar. É a primeira vez que ele tenta contato direto desde tudo o que aconteceu. Estou ouvindo, respondo, mantendo a voz neutra. Ele pausa, e posso ouvir o tremor em sua respiração. Eu não estou ligando para pedir perdão. Sei que o que fiz é imperdoável. Então por que está ligando, Otávio? Porque estou começando a entender. A terapia que sou obrigado a fazer como parte da condicional está me fazendo ver coisas que nunca vi antes, sobre mim mesmo, sobre o que fiz, sobre por que fiz. Permaneço em silêncio, esperando. E eu só queria dizer que a senhora estava certa.
sobre tudo. Eu realmente achei que a sua idade a tornava descartável, que seus recursos seriam melhor utilizados por alguém mais jovem, mais como eu. Ele ri amargamente. Que ironia, não é? A senhora fez mais nos últimos 6 meses do que eu provavelmente farei em toda a minha vida. Não sei o que dizer. Não esperava isso dele. Essa autoconsciência, essa admissão crua. Otávio, eu... Não precisa dizer nada, vovó. Só queria que soubesse que estou assistindo, vendo o que a senhora está construindo, e que, apesar de tudo, sinto orgulho. A ligação se encerra antes que eu possa responder. Fico olhando para o telefone por um longo momento, tentando processar o que acabou de acontecer. É genuíno? É mais uma manipulação? É o início de algo novo ou apenas um fechamento do passado? Não sei. E talvez não importe, no grande esquema das coisas. O que importa é que a história que começou com uma traição familiar transformou-se em algo muito maior que uma vingança pessoal. Tornou-se um movimento, uma causa, um propósito que transcende meus 78 anos e minha história individual. As estrelas agora brilham plenamente no céu do rio. De algum lugar na casa, ouço Jurema, que, claro, voltou a trabalhar para mim assim que pude retornar, cantarolando enquanto prepara o jantar. A vida continua, em seus ciclos imprevisíveis de perda e renovação, traição e redenção, quedas e recomeços. E eu, Carmela Furtado, aos 78 anos, estou apenas começando meu capítulo mais importante.